podcast Monetizando Conhecimento. Aqui é a Emi Obara, sou estrategista digital e mentora. Eu sou Isabelle Farina, também estrategista digital e mentora. E hoje, junto aqui com a Emi, a gente tem um convidado muito especial. Ele é músico, ele é autor publicado, soma mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e faz sucesso com a mulherada onde ele passa. Uau. E o nosso convidado especial é o Genaro. Muito obrigado, meninas. Prazer estar com vocês. Eu fazia sucesso, parei. Parou, aposentou, viu, meninas? Aposentou. O coração foi roubado, é isso, é? Pois é. Vamos deixar isso mais pro final do podcast, bora lá. E hoje aqui com o Genaro a gente quer entender como que ele transformou, como você transformou, né, a sua paixão pela música, o seu carisma em algo que você consegue monetizar hoje utilizando a internet, né? Eu lembro muito de você no começo aqui tocando nos barzinhos de Bauru e a força que você tem hoje nas redes sociais, viajando o mundo, esses dias passando lá, passou uns dias em Floripa, uma hora ele tá na praia, uma hora ele tá em São Paulo, uma hora ele tá em Bauru. E vive essa vida de nômade. E é por isso que a gente te convidou, para entender e inspirar pessoas assim como vocês. Como demais. você que quer transformar, né? Acho que o sonho, o que mais gosta de fazer na vida, em algo que realmente dá para monetizar. Sim, pois é. Essa coisa de viagem é uma coisa que tem me aberto muito a mente para a vida em geral. Assim, acho que sair do lugar que a gente foi criado, assim, e tal, acho que abre muito a nossa mente para ver outras coisas, perceber. Porque o mundo não é só o que a gente vê, né? E às vezes a gente fica muito fechado no nosso próprio universo, assim, que a gente não sabe tanta coisa que dá pra gente fazer, né? Então, eu comecei a viajar, assim, já faz uns 3 anos, assim, viajar mais. E cada viagem que eu faço, eu percebo um mundo diferente, assim, e isso acaba refletindo muito no que eu quero produzir, no que eu quero passar de mensagem, no que eu quero trabalhar, assim, sabe? Te inspira, né? É muito inspirador. E quando que a música realmente entrou na sua vida? Quando você parou pra falar assim, cara, eu amo fazer isso? Pois é, Isa, sabe que eu sempre fui meio voltado para esse lado de ser artista, assim, sempre gostei de escrever, eu sempre gostei da comunicação. E eu nunca tinha pensado exatamente assim, eu quero ser músico, assim, eu quero fazer música. Eu acho que foi um caminho que foi se tornando, foi acontecendo naturalmente, assim. Eu fiz faculdade de Direito, né? Eu estava falando para vocês antes de começar. Só que, assim, eu sempre tive uma inclinação artística, assim. E aí eu comecei a tocar violão, quando eu vi, assim, eu tinha algumas músicas escritas. E aí eu tomei um pé na bunda no final da adolescência ali. Aí eu tava com várias músicas tristaças, assim, e eu gravei um álbum. E aí eu comecei a postar na internet, assim, e tal. E a coisa foi meio que acontecendo, sabe? Assim, não foi muito, planejei ser isso, meu caminho ia ser esse, porque eu tava planejando. Foi meio que acontecendo, assim. Que legal. E aí, quando que você percebeu que essa paixão, você falou, cara, é legal esse negócio de música, quero tornar isso aqui quero fazer isso por um bom tempo e viver disso. Quando que deu Pois é, na sua cabeça? Eu fiz faculdade de Direito e eu entrei na faculdade em 2017, eu tinha 18 anos. Sem saber o que quer. E assim, a gente não sabe o que a gente quer. Pois é, eu acho que eu queria ter feito cinema, filosofia, alguma coisa um pouco mais assim, mas o meu pai é advogado e aí tem aquela história de a gente ter que fazer vai fazer uma coisa que é mais tradicional, você tem que trabalhar, tal, como se você fizesse uma faculdade dessa, te garante alguma coisa, né? Total. E aí eu fui fazer Direito e eu lembro que eu comecei a tocar na noite, assim, no primeiro, segundo ano de faculdade. E aí eu ganhava um cachê, que era pouco, assim, mas assim, quando eu somava alguns cachês, eu tinha um salário, assim, e eu falei, cara, isso é um trabalho, né? Nossa. Eu vejo meus amigos aqui que trabalham 6 horas por dia fazendo estágio, assim, que estão ganhando bem menos que eu, trabalhando muito mais, assim. E aí eu comecei a ter essa atenção. Falei, caramba, isso é um trabalho, assim, podem falar o que quiser, assim, mas isso é um trabalho. E aí eu comecei a perceber isso, que eu estava conseguindo juntar o meu gosto, né, pessoal, assim, de trabalhar com música, de fazer o que eu queria fazer, e ao mesmo tempo trabalhar com isso e monetizar isso, enfim. Total. É. Eu acho que quando a gente junta, né, essa parte que a gente gosta muito, a gente ensina muito isso para as pessoas, que é mágico, né? Você fazer o que você gosta, aí você começa a ganhar dinheiro e as pessoas começam a gostar de você muito por aquilo. Você acaba ensinando. E acaba percebendo, que eu te falei, né? A gente, fiz Direito, então, assim, eu vou ser um advogado, vou ser um juiz, vou ser não sei o quê. Isso não te garante nada, né? Do mesmo jeito que você ser um músico também não te garante, mas também não te dá uma chancela de que você vai dar errado. Eu acho que a vida é muito testar as coisas, assim, né? E aí eu fui testando isso e fui funcionando. Eu sempre fui bem fuçado e bem cara de pau. Assim, você estava falando de ser cara de pau, de abrir as portas, assim. Eu acho que, assim, eu não sei se eu sempre fui o músico mais talentoso, assim. Eu conheço... Todos os meus amigos músicos são mais talentosos que eu, pra falar a verdade, assim, musicalmente falando, tecnicamente. Mas eu acho que eu consegui alguns acessos a mais, assim...
cara de pau, por ter coragem, Lá não falei que tá certo. por dar a cara a tapa, assim. Então, eu acho que eu fui juntando essas coisas, assim, alguma habilidade, alguma vontade de fazer e muita coragem, assim, muita cara de pau pra fazer, sabe? E até hoje é assim. Olha lá, já criei uma frase aqui. Cara de pau. Gente, se você tem a cara de pau não é negativo. Cara de pau é bom. positivo. É a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? O ser humano, ele tem uma parada que ele quer ajudar. Ele quer ajudar. Então, assim, se você pede ajuda, as pessoas sentem vontade de ajudar. Sim, é verdade. E aí, isso vai acontecendo num formato muito legal. Qualquer dia a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí, mas é muito bom. Mas eu acho que a cara de pau é uma coisa que move montanhas. Não assim. é? Que ser cara de pau é diferente de ser sem noção e folgado, né, gente? Exatamente. Totalmente exatamente. diferente. Exatamente. É o dar pra receber. Exatamente. Igual hoje eu falei assim, Genaro, bora lá fazer um podcast com a gente. Ele falou, bora! Né? Sim. E aí, uma mão Tem lava a gente que outra. confunde, né? Não. Sem gente sem noção no mundo é Aqui na absurdo. internet. Daqui a pouco eu vou Explicar começar, né? Pedir um monte de coisa aqui. Não é Faz assim, um não, pix gente. aí, faz um pix. Nossa, mas a gente já recebe vários pix, né? Várias pessoas pedindo ajuda e tal. Fala, eu posso te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Janari, conta pra gente, como que foi? Você falou, meu pai, ele falava que eu precisava fazer faculdade de direito, ele é advogado. Todo mundo que olha pra você não te vê de um terno no claro. tribunal, né? Sim. Mas como que foi fazer essa transição? Tipo assim, parar de olhar pra aquilo e ver que aquilo não era só uma expressão, um hobby, mas sim um negócio mesmo. E como foi mostrar isso para as pessoas que estavam olhando para você e falavam assim, Ih, vai passar fome. Pois quando eu fui fazer faculdade de Direito, assim, nos 2 primeiros anos, assim, eu era um aluno muito dedicado, assim, eu estudava muito, assim, eu gosto muito de ler, né, porque eu escrevo livro, enfim. E eu achava que eu teria um razoável sucesso fazendo Direito, assim, porque eu entendia bem, funcionava, eu me comunico bem, assim. Sim, ótimo. Só que aí eu trabalhei na prefeitura. Eu trabalhei na Procuradoria da Fazenda, eu trabalhei em escritório de advocacia e eu comecei a perceber que aquele não era o mundo que eu gostaria de viver, não era a vida que fazia muito sentido pra mim. É muito quadrado, né? E você parece assim, livre. Pois é. E aí eu fui fazer essa coisa de música, assim, e tal. E aí eu sempre tive amizade com todas as tribos, assim, né? Então, assim, eu fiz faculdade de Direito, eu andava com a galera, assim, que era bem pomposinha, assim, a galera do terno, cabelinho penteado e tal. Mas eu também sempre andei com o pessoal que era artista, assim, que era mais solto, mais livre, assim, e eu sempre circulei muito bem em todos os meios, assim, né? E aí eu comecei a perceber uma coisa, que às vezes a pessoa é artista, e tem uma coisa assim, não, é porque eu sou artista, então eu vou viver da minha arte, e não sei o quê. E a pessoa não se planeja no sentido de entender que você faz arte, beleza, mas isso também tem que ser encarado como um negócio, cara, porque se você... você é um ator, você é um músico, você é escritor e tal. Se você não encara isso como uma empresa mesmo, assim, isso não tem como dar certo, porque ninguém se alimenta de arte, ninguém compra coisas com arte exatamente. Então, você precisa conseguir equilibrar isso. E eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, de repente, talvez por ter ido fazer uma faculdade talvez mais séria, algo assim. Mas eu sempre tentei equilibrar isso, assim, eu quero ser um artista, mas eu preciso fazer com que eu consiga viver disso e viver bem disso, né? Então, eu acho que o que me ajudou, de certa maneira, foi ter um pouco essa cabeça, assim, de não querer assim, não, vamos ver o que a vida vai me levar, o que vai dar. Assim, que eu percebo, eu tenho muitos amigos artistas que às vezes passam muito sufoco, assim, porque não querem se desprender disso, assim, não, eu sou artista, então, assim, eu não quero encarar isso como... É uma crença, né? E eu acho que isso limita muito, assim, porque você pode fazer outras coisas, né? Você é artista, claro, perfeito, assim, você tem sensibilidade e tudo. Mas se você não conseguir se organizar, vai ser muito difícil isso ser sustentável, né? Como qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que o que me ajuda é um pouco isso também, ter essa cabeça... Só que a parada de ser artista também, ela te dá muitas oportunidades, porque você é criativo, né? Você se conecta com as pessoas, e aí tem essa parte também que você pode ajudar muitas pessoas. Sim. Então, isso é muito mágico, eu acho, assim. Né? Sim, Isso é você. O pouco que eu conheço o Genaro, ele é incrível. Ele é uma pessoa que, só de você conversar, você já sente, assim, uma coisa muito gostosa, entendeu? Que bom. Isso É leve, né? real. E os shows dele são leves também, então. é muito bom. E aí eu acho que as coisas vão se conectando, assim, né? Vocês perguntaram, né? Eu fui indo pro lado da internet porque eu fui sentindo que às vezes essa coisa só de música, assim, não era o que eu queria exatamente, só, assim, se limitar a uma coisa. A gente é muito plural, né? A gente pode fazer muitas coisas. Você é mentora, mas você também pode ser atleta, se você quiser. Você também pode ser... Triatleta. Você pode
Assim, às vezes a gente é colocado numa caixinha assim, não, você é cantor, então você tem que fazer só tal coisa. E eu nunca gostei disso, então eu fui tentar explorar, assim, as coisas que eu tenho vontade. Eu tô tentando ainda, né, explorar as coisas que vêm na minha cabeça, assim. Isso é maravilhoso, né? E o que te levou, assim, a começar a produzir conteúdo na internet, Genaro? Hoje, Genaro aí tem 800 mil seguidores, né? Em várias plataformas. Pois é, eu acho que foi essa vontade de expandir o meu alcance, assim. A internet é um mundo muito, muito legal, assim, de você gratuitamente conseguir chegar em tantas pessoas. Eu acho que, assim, um tempo atrás, para você conseguir atingir um número X de pessoas, você tinha que estar na televisão, você tinha que pagar Nossa, é verdade. alguma coisa. Para você é um músico, você quer tocar na rádio, você tem que pagar, você tem que estar dentro de uma produtora. Agora, cara, você tem um celular que tem uma câmera, você faz um vídeo, você pode chegar em milhões de pessoas, assim, né? Então, eu acho que a minha vontade surgiu daí, de tentar chegar em mais pessoas. Aí comecei a postar, assim. Eu lembro que eu tinha pouquinho seguidor quando eu comecei a postar. E de repente, um vídeo que eu fiz bombou, assim. Aí eu fui... Foi aquele vídeo do amor lá? Do Homem da Rua? Ah, não, foi Antes? Foi bem antes. Qual a estratégia desse vídeo? O que aconteceu? Nenhuma. Nenhuma. A única estratégia que eu tinha era postar... Olha como as coisas são, né? Eu postava um vídeo por semana. Nessa época... Estamos falando 2017. 2018, assim, eu postava assim, tudo. um vídeo por semana, e isso já era muito, assim, posto um vídeo por semana, caramba e tal. E aí eu lembro de ter feito um vídeo de tocando, assim, que esse vídeo bombou. Eu fui, assim, de, sei lá, 1.000 seguidores para 20 mil. Caraca. E isso já era muito. Eu lembro que, assim, eu tinha 20 mil seguidores em Bauru, essa época era gigante, assim. Era o cara famoso. Nossa, estourei, velho, agora acabou. Tanto que foi um vídeo de uma música, que não era uma música minha, eu fiz tocando, e eu regravei essa música, eu paguei pra autorizar, pra fazer a música, que eu falei, cara, eu vou regravar essa música e acabou, explodir, né, assim. E aí eu regravei e tal, não foi essa explosão toda, mas foi uma música que foi bem e tal. Mas aí eu fiquei com essa ideia, eu falei, caramba, a internet é um mundo muito possível, né, assim, eu postei um vídeo, e aí eu lembro que eu comecei a postar um vídeo a cada 3 dias e tal. E aí teve uma época que eu comecei a postar um vídeo por dia. Que eu postava todo dia, 11 da manhã, eu postava um vídeo, assim, todos os dias. E agora eu posto lá 2, 3, 4. Teve época que eu postava 7 reels num dia, 8, assim, pra testar, sabe? Sim, é muito legal, né? A gente que trabalha com digital, a gente vai testando. Vamos ver o que vai dar boa. E eu lembro que essa época que eu postava, dava muito bom, assim. Só que, pô, é muita coisa. Eu postava 8 reels num dia. Muito, muito, né? Muito. Eu lembro que a galera falava assim, cara, eu não aguento mais te ver. Eu, assim, eu acordo, é você. Eu vou dormir, é você. Então, quer dizer, tava dando certo, né? Só que é muita coisa, né? Postar esse tanto de coisa. Então, eu posto pelo menos um todo dia, eu posto, assim. Que legal. E hoje, dentro dos seus vídeos, né? Você comentou que não se considera somente músico, mas um produtor de conteúdo também. E eu vi que você acaba postando alguns conteúdos diferentes, não é só tocando, hoje foi demais. E qual foi o tipo de vídeo que você notou que as pessoas mais gostam? Pois é, sabe que isso varia muito, porque o jeito que as plataformas entregam, acaba sendo... muda. Às vezes eu percebo que tem um público que é mais atingido, outro público, mas eu percebo que, assim, vídeos... Tem uma série de vídeos que eu faço assim, vai viver no modo aleatório, assim, você tá reclamando que a sua vida tá chata, mas, pô, sai de casa, vai fazer... E aí eu gravo um dia aleatório, assim, eu conversando com as pessoas, eu interagindo, eu indo num lugar que eu não iria, assim. E aí esse tipo de vídeo, o pessoal costuma compartilhar, porque eu acho que é um pouco inspirador. A pessoa fala, caramba, de repente é isso que falta pra mim, assim, sair num lugar diferente, eu faço sempre a mesma coisa, como é que eu vou ter uma perspectiva diferente? Exato. E aí esse tipo de vídeo dá muito bom, assim. Eu lembro que eu postava, às vezes, agora eu parei um pouco, mas assim, vídeo de humor, sabe, assim, fazendo umas piadinhas do dia a dia também dão muito certo, assim. Eu percebo, eu sempre tento fazer vídeo que as pessoas queiram compartilhar, sabe? Porque isso é a maneira mais fácil de você atingir novos públicos, porque você me segue, você compartilhou um vídeo meu, mas as pessoas que te seguem não me conhecem, só que aí você compartilhou, e aí, sei lá, 100 pessoas viram seu story, então 100 pessoas me viram lá. De repente alguém me segue, e aí é uma coisa muito exponencial, assim, sabe? Saiu o próprio CEO do Instagram, dias ele tinha comentado que o número de pessoas que passam mais tempo no direct assistindo os vídeos que as outras pessoas mandam é maior do que a quantidade de pessoas que passam tempo assistindo stories. Pois é, e aí eu sempre tento fazer isso, assim, cara, esse vídeo é um vídeo compartilhável, assim, e eu percebo que quando eu consigo bons ganchos, né, de compartilhamento, assim, são uns vídeos que vão muito bem, assim. Porque as pessoas querem se identificar. Eu acho que é esse o lance, né? As pessoas querem se sentir parte de alguma coisa. Então, quando você posta algo
que faz a pessoa se identificar, caramba, eu também pensei desse jeito, eu também penso assim. A pessoa acho que sente parte disso e quer compartilhar e quer mostrar que ela também tem um pensamento parecido com o seu, assim. Exatamente. Hoje, dentro da escala de engajamento, né, o que o Instagram mais reconhece como é um vídeo, uma coisa boa e faz a entrega, é sempre vindo, né, pelo compartilhamento, depois vem comentar. Sim. Não, depois vem o salvar, depois vem comentar e depois vem a curtida. Antigamente a curtida era o ó, né? Nossa, quantas curtidas eu recebi. Hoje não, hoje tem até alguns Instagrams, alguns perfis que nem mostram a quantidade de curtida mais. Pois é, às vezes eu também escondo, assim, eu acho que o compartilhamento é um termômetro muito forte, assim. Verdade. Porque se a pessoa manda para uma outra pessoa, quer dizer que esse vídeo é um vídeo compartilhável. Não, é um vídeo compartilhável, né? Porque se deu vontade de você mandar para ela, talvez dê vontade dela mandar para alguém, assim. E aí vai espalhando, Total. E geralmente esses temas aí que você usa é de amor. Pois é, eu falo muito sobre... Que deu mais boom de compartilhamento. Eu falo muito sobre relacionamento, assim, nas redes sociais. As pessoas acham que me identificam muito com uma pessoa romântica, assim, e tal. Às vezes eu dou dica de relacionamento, como se eu tivesse algum conhecimento de relacionamento. Mas, assim, do que eu penso, sim, sabe? Total. Ninguém precisa concordar com nada, assim, eu falo. E se alguém se identificar, tá tudo bem, assim, 80% sabe? do público é feminino, que ele dando dica de relacionamento e falar onde eu arrumo um desse. Pois é, muita menina me segue, assim... E aí eu acho que é isso mesmo, assim, é essa coisa da pessoa se identificar e querer compartilhar. Eu sempre tento buscar isso, e aí eu falo sobre relacionamento, mas eu falo muito sobre a vida em geral, assim, sabe? As pessoas que me seguem, muita gente me manda mensagem, nossa, Genaro, como você tem uma vibe boa, como você transmite uma coisa boa, assim. E aí eu tento passar isso também nos vídeos. Lifestyle, né? No lifestyle, assim, né? E aí eu tenho feito uns vídeos engraçados, assim, às vezes eu viajo, aí o pessoal me manda, você não trabalha, né? Assim, o que você fica... Pô, segunda-feira eu tava... Sou advogado. Essa semana eu fui pra praia, e aí eu fui correr na praia segunda-feira, assim, de manhã, eu postei um vídeo, assim, tinha ninguém na você não trabalha, como assim, segunda-feira? Mas isso o meu trabalho é esse, assim, né? E... Enfim, aí eu tento compartilhar um pouco dessa rotina também, assim. E é legal também compartilhar isso, porque hoje em dia eu consigo ter um estilo de vida, assim, que eu sempre quis ter, assim, de poder viajar, de poder fazer as minhas coisas, assim. E muito disso é por conta do meu trabalho como músico, que eu trabalho na internet, assim, tal, porque a minha família sempre me deu tudo que eu precisei para estudar, para ter uma boa estrutura, assim. A gente nunca foi rico, assim, a gente nunca teve nada sobrando, assim. E muito do que tem melhorado na minha vida é muito por conta do meu trabalho, assim, sabe? E eu acho legal compartilhar, assim, que as coisas vão dando certo pelo meu trabalho mesmo, assim, porque eu tô fazendo a coisa funcionar, e a galera sabe? olha e fala, é herança. Muita milionário gente, herança. Muita gente acha, fala, nossa, mas o Genaro é um bom vivan, né? Assim e tal, o Genaro vive fácil e tal. Realmente, assim, eu tenho um estilo de vida que hoje em dia é muito gostoso, assim, e tal, mas eu também trabalho muito, eu faço muitas coisas, assim, e eu abdiquei de muita coisa por muito tempo, assim, sabe? Pra conseguir hoje estar um pouco mais de boa, assim, mas não quer dizer que eu tô com a vida ganha, não, assim, eu trabalho muito, eu faço muito corre, assim, só que eu posto só o que eu quero, né? Exato. Exatamente. Ninguém vê o bastidor, né? Eu posto só o que eu Ninguém quero. sabe a pauleira que foi de estar aqui hoje gravando, entendeu? Foi muita coisa que aconteceu. Pois é. Que legal, que legal. E aí, o que você percebe que as pessoas pedem sua ajuda? Tá. Ou que as pessoas falam assim, cara, você é muito bom nisso. Existe alguma coisa, Ginauro? Existem algumas coisas, Vamos sabe? lá, então. Sobre relacionamento, eu sempre recebo mensagens sobre relacionamento. Assim, a pessoa fala, eu vi que você postou um vídeo falando sobre tal coisa, e eu tive tal situação no meu relacionamento, aconteceu tal coisa, eu não sei o que eu faço, assim, tal. Eu recebo muito esse tipo de mensagem. Tipo conselho, assim? Eu acho que as pessoas me veem como um bom conselheiro, assim, sabe? E aí você responde? Às vezes eu respondo, às vezes eu não sei o que responder, porque também é uma coisa... Eu não sou um psicólogo, né? Sim. Assim, eu tenho minha visão da vida, que pra mim pode funcionar. Concordo que isso vale muito? Claro. E aí tem algumas pessoas que eu acho que se identificam com o meu jeito de ver as coisas e me pedem esses conselhos, assim, isso é uma coisa. Eu também recebo muita... Como eu acabo viajando bastante pra tocar ou pra produzir conteúdos, o pessoal me dicas de viagem, assim, mas como é que você planejou essa viagem? Como é que você fez? Assim, tal. E também coisas de música e como escritor, assim, eu publiquei um livro, né? Então, às vezes as pessoas, mas como é que você fez pra publicar um livro? Como é que você fez isso? Mas e pra vender show? Como é que você faz, assim? Então, acho que o que eu faço, como tem uma certa audiência, gera uma curiosidade, né? Nas pessoas. E muita gente me manda mensagem, assim, perguntando. Mas a maioria é sobre relacionamento. Cara, eu recebo muita. Eu recebo muito. Que coisa, né? É que pra gente
Geralmente a gente já pensa tudo assim, né? Como que o Genaro pode ser útil pro mundo, tá ligado? Pois é, eu recebo... Não, como sobre relacionamento eu recebo muito. Talvez por conta do tema das minhas músicas, do tema de alguns vídeos, e o meu livro também é um livro que eu falo sobre bora lá falar do assim, livro. e tal. Vamos lá. Esse livro, conta pra gente o que te motivou a escrever ele. Qual foi o gatilho que falou assim, eu vou escrever um livro agora? Eu sempre escrevi, Isa, assim. Eu tinha um blog. Que legal. Quando eu era adolescente, assim, que eu escrevia. Eu não compartilhava com ninguém, mas escrever sempre me foi uma coisa boa, uma terapia, mesmo, assim. né? Eu sempre... Às vezes eu me sentia meio incompreendido com o mundo e eu escrevia e era bom pra mim. E aí depois eu tinha um Instagram, que eu tenho ainda um Instagram, que eu postava os textos, assim, e tal. E eu nem compartilho tanto o Instagram, bateu 10 mil seguidores faz um mês e pouco, assim. Eu vi e falei, caramba, esse orgânico, assim, dos meus textos. Que é dos desenhos? Não tem os Dos desenhozinhos e dos lindo. textos, E o meu livro é um pouco assim também, são textos e ilustraçõezinhas, assim. E aí eu percebi que eu tinha muitos textos e eu falei, caramba, de repente isso pode ser um livro, se eu organizar. E eu fui organizando, assim. E aí eu fiz esse lançamento sozinho, eu fiz sem editora. Eu organizei todo o livro, assim. Eu tive uma pessoa que me ajudou, assim, com a organização. Porque, assim, eu nunca tinha feito, né? Então, assim, eu organizei ele, aí eu contratei uma pessoa para fazer a capa, assim, tudo. Mas eu cuidei de tudo sozinho, assim, até a venda, né? Lancei o livro, eu fiz uma pré-venda pelo WhatsApp. Fiz grupo de WhatsApp, eu comprei um chip só para isso, né? Assim, eu fiz uma pré-venda, assim, eu vendi, sei lá, 300 livros na pré-venda. Assim. Você colocou na Amazon ou não? Eu tenho o e-book na Amazon, mas eu entreguei todos. Depois eu posso te mostrar o vídeo. Eu assinei todos os livros, empacotei, levei no correio, tudo, assim. Caramba, alguns amigos me ajudaram e tal. E aí, desse livro, eu devo ter vendido, assim, 1.000 e alguma coisa, assim. Nossa! O que eu acho que é um número muito expressivo diante das condições pelas quais eu fiz, assim. Que eu fiz sozinho, todos esses 1.000 livros eu fui até o correio e entreguei, assim. E aí o gatilho foi esse, eu ter alguns textos, eu querer compartilhar isso. E aí é isso, né? A gente tem que fazer a coisa que a gente quer fazer, né? E esse livro ali, ele falava sobre... Então, esse livro chama Histórias de um Coração Quebrado que Ainda Não Desistiu. Que fofo. E aí é um livro que ele fala sobre... Quem tá vendo aqui já tá louco pra comprar. Tem na bio aqui do Genaro, dá uma olhada ali. Meu pedido pro podcast. Pois é, e aí esse livro, ele é um livro, assim, de compilados de histórias e de sentimentos que eu tive sobre relacionamentos, assim, sobre minhas impressões, quando eu gostei de alguém... Quando eu gostei de alguém e quis ficar, quando eu gostei de alguém e eu fui embora, ou quando a pessoa quis ir embora. Assim, são vários pensamentos dentro de relacionamentos, assim, sabe? Que é um tema que eu não sei porquê, mas eu escrevo muito sobre isso. Eu nem tive tanta experiência amorosa na vida, assim, pra falar a verdade, assim. Mas sempre que eu paro pra escrever alguma coisa, eu tô escrevendo sobre relacionamento, assim, sabe? Interessante, né? Isso é forte em você. Eu acho isso louco. E sempre foi assim, desde muito novo, assim. Tipo, 12 anos. Assim, desde essa época. Sentia. Eu sempre gostei muito de ler e leitura de poesia, assim. Aí, eu acho que esse tema fica na minha cabeça, assim. Sua mãe era carinhosa com você? A minha mãe é muito afetuosa comigo, assim. Minha mãe é muito carinhosa. Rola muito. Minha mãe é uma pessoa muito sensível, assim. E eu também, meus pais se separaram muito cedo. E eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, assim. Então, assim, por duas mulheres, eu acho que isso também deve ter aumentado a minha sensibilidade, Sim, assim. total. Sempre recebi muito afeto, assim, da minha mãe e da minha avó. Então, eu acho que esse meu lado sensível, que às vezes... Você é homem, você não tem que esconder isso, você tem que ser mais duro, assim. Eu não tive isso, porque eu fui criado num lar, assim, de muito afeto, assim, muito amor. Então, talvez por isso, né? Sim. Por isso. Maravilhoso. E aí, sempre que eu vou escrever, eu escrevo sobre relacionamentos. É uma coisa louca. Que legal. E aí, depois que você publicou o livro, começou a vender, você percebeu que essa autoridade mudou ali pra você? Né? Agora, você não é só o cara que toca, né? Pois é muito bom, mas sim, claro. você é um autor. Pois é, eu acho que são coisas que vão dando um certo carimbo, assim, né? De que você tem autoridade para falar sobre alguma coisa, né? E aí eu acho que por isso as pessoas que leem meu livro sempre me mandam mensagem e falam, nossa, aquele texto, me identifiquei muito, assim, tava passando por alguma coisa parecida, sabe? E é um assunto que eu gosto muito de falar, assim, sabe? Eu não sei por quê, mas as pessoas se aproximam muito de mim para querer conselho, sabe? A pessoa vem conversar comigo. Tipo, 90% mulher. Até mais. Assim, o meu público da internet, assim, é 80% feminino, assim. Então, as meninas se identificam mais, até porque eu acho que os assuntos são mais sensíveis e os homens querem se afastar desses assuntos sensíveis, assim. Eventualmente, algum homem vem trocar uma ideia, assim, falar alguma coisa, mas eu acho que as meninas se sentem mais à vontade
para esses assuntos do coração, de fragilidade, de vulnerabilidade, assim. O homem tem uma de que, não, pô, eu sou assim e tal. Quando, na verdade, é uma besteira, né? A gente tem que falar sobre as coisas, enfim. Mas na internet eu percebo muito mais meninas, assim. Mas os meus amigos também, assim, eu percebo que as pessoas chegam até mim para querer um conselho, assim. Que, Janara, aconteceu tal coisa, assim, tal. Só para conversar, assim. Eu acho que eu sou um bom ouvinte também. E aí você sente prazer em fazer isso, Janara? Gosto muito. Eu acho que conversar é a melhor coisa do mundo, assim, né? A gente, pô, trocar ideia, assim, tirar as coisas de dentro da gente é maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso, assim, às vezes você tá com alguma coisa, só de você conversar com alguém, você bater um papo, assim, você tirar isso de dentro de você, te alivia muito, né? E comigo, escrever foi sempre assim. Eu sempre tive minhas questões internas, assim, eu nunca gostei de falar muito. E aí eu escrevia sobre isso, sabe? E aí quando que virou essa chavinha ali do escrever pra começar a falar? Porque agora você fala. Agora falo mais que a boca, né? Caramba, Falo muito, né? Pois é, eu acho que foi meio que percebendo que é bom Que a se expressar, comunicação muda. que a comunicação é bom, que as pessoas se identificam com... Que às vezes a gente acha que a gente tá... Nossa, eu tô sozinho no mundo, assim, mas... De repente você tem uma coisa muito parecida com o que eu tô sentindo, assim, e a gente se entende, a gente se abraça, sabe? Se conecta. Se conecta. Cara, é muito legal porque a gente olha pra ele falando assim, né? A gente que já é estrategista, a gente já trabalha nisso de relacionamento, já começa a pensar em várias coisas, né? E eu olhando pra você, que você leva a vida de um jeito muito leve, né? Pelo que você passa nos stories, a vibe é muito boa. Eu acho que a gente vive num mundo, ainda mais no mundo feminino, que os relacionamentos ficaram coisas muito pesadas. Sim. Então, às vezes, coisas que sugam a energia da mulherada, assim, muito do dia a dia e que deixa aquela vida ali empacada. Sim, nossa. E quando você traz esses assuntos, né, do romantismo, mas de uma forma muito mais leve, eu acho que pode mudar a percepção como as mulheres enxergam isso nos relacionamentos. Sim. E aí a vida fica mais leve quando você começa a olhar Legal. com outros olhos. Não como algo de, ai, eu sou obrigada a ter um relacionamento, senão eu vou morrer sozinha, agora ele não me quer, eu não sou boa o suficiente e tal. Muito legal. Mas quando você olha e começa a pensar que isso é uma energia que roda, né? Falando assim, não deu certo com ele, mas a vida não quer assim, vai vir outra coisa. Sim. Você vai mudando Depois de completamente 4 a meses, você visão. nem lembra mais da pessoa. Não. Então, eu acho Vai que passar, vai conselhos... Vai passar. Os seus conselhos eu não acompanho, assim, mais profundamente conselho amoroso, mas que os seus conselhos, ele deve trazer uma vibe dessa, entendeu? Pois é, sabe que eu me formei em Direito e o tema do meu TCC foi... Caramba! Trazendo um pouco do que você falou, assim, foi violência contra a mulher e o aumento nos casos de pandemia, assim, tal. Eu fiz uma pesquisa muito, muito profunda sobre isso, assim, de relacionamento. Olha que loucura, eu nem tinha parado pra pensar sobre isso, agora você Tá falando. vendo? Isso é uma eu mega lembrei. autoridade. E aí, existe muito isso no universo dos relacionamentos, assim, da pessoa ficar dependente Exatamente. emocional do namorado, do marido, assim, ficar dependente financeira. E aí acaba aceitando um monte de coisa, porque acha que, assim, não, mas se tá ruim com ele, Imagine sem ele vai ser pior. Então, assim, de repente eu devo aceitar que essa pessoa me trata mal, que essa pessoa não deixa eu ir atrás dos meus sonhos, que ela me tranca, assim, mas porque pelo menos ele tá ali, assim. As pessoas acham que tem um pouco de medo de... Cara, não tá dando certo a gente. Pior que tá, não vai tá. E aí fica com medo dessa liberdade que pode vir, assim. Quando, na verdade, a gente tem uma vida tão curta, assim, que se você vai ficar num relacionamento que te prende, que não deixa você ser quem você é, assim, sabe? Isso é muito legal. E aí, trazendo... E aí, caramba, essa coisa do meu TCC foi um pouco sobre isso. Eu pesquisei muito sobre por que as pessoas ficam nisso, né? E esse do viver a vida no modo aleatório é uma coisa que combina muito. Porque eu, assim, como mulher, né? A gente é muito... Viaja, vai pros eventos. Às vezes eu adoro jantar sozinha. Já fiz gosto de fazer muita coisa muito sozinha. gostoso. E quando eu vou a algum lugar que tem muito menina, eu falo assim, cara, eu fui jantar sozinha em tal lugar. Como assim? Você foi sozinha em tal lugar? Todo mundo vai ficar te olhando. Eu acho que viver a vida no modo aleatório, quando você começa a enfrentar coisas que você mesmo tem crença na sua cabeça, e a sociedade coloca em você começa a se sentir tão bem com você mesmo que essas neuras de relacionamento, elas vão diminuindo, né? E o que Maravilhoso. importa é a sua felicidade. Maravilhoso. Eu gosto muito de fazer coisas sozinho, assim. Eu viajo bastante sozinho, assim. Quase 100% das viagens que eu faço, assim, eu vou sozinho. E aí eu descubro muitos mundos legais, assim. Eu gosto de ficar muito hospedado em hostel.
sabe? Nossa. Porque você vai para um hostel, assim... Olha o match perfeito ali, ó. Você gosta também? Eu morei dos meus 20 aos meus 30 anos viajando pelo mundo. Ai, que legal. E aí eu já fui gerente de hostel. Pô, então, é assim, maravilhoso. toda cidade eu ia, trabalhava um pouco, ficava no hostel. Aí, É sabe? muito bom. É muito legal. E no começo desse ano eu fui pro Chile, e eu fui meio assim, eu tava em Florianópolis, eu passei 2 meses e pouco lá, assim. Uhum. E aí uns amigos meus me falaram assim, a gente tá indo pro Chile, a gente comprou a passagem super barata aqui, esquecemos de te avisar. Mas você quer ir com a gente mesmo assim? Eu falei, porra, legal. Eles acharam a passagem super barata e agora você já viram que tá cara. Tá, mas aí eu fui. Eu Deu jeito, dei dinheiro um não é jeito problema. e tal, e aí eles tinham alugado um apartamento lá, eu fiquei com eles um dia no apartamento, e aí um hostel entrou em contato comigo e falou, viu, a gente viu que você tá aqui, você não quer vir aqui ficar com a gente, produzir conteúdo e tal, e eu fui. Nossa, Pra que esse legal. hostel, assim, e eu fui sozinho. Só que quando você tá aberto pras coisas, assim, é muito fácil você não ficar sozinho. Você fazer amizade, ainda mais num ambiente de viagem, né? Que as pessoas estão Cabeça aberta. cabeça aberta, querem conhecer outras pessoas, querem conhecer os lugares, assim. Então, aí eu fiquei nesse hostel que chama Hostel Providência, em Santiago, que é o maior hostel da América do Sul. Nossa, bom saber, vou anotar o nome. É maravilhoso, Tô louca pra ir super pro legal. Chile. E aí tem um rolê lá que é o Pub Crawl. Você Ah, sabe que é? sim, Que é vai de que barzinho você em vai de barzinho. nossa, e eu nem bebo, assim, não sou de beber. Eu fiquei doidaço nesse evento. Tá certo beber uma coca e tá tudo bem. Não, eu bebi. Nesse eu bebi. Porque era 1 hora de open bar, e aí você bebe 1 hora, assim, Aí vai, vai pro e vai próximo. passando pelas baladas, assim, e tal. E aí, nossa... E foi muito legal, assim. Eu tava sozinho, mas foi uma experiência incrível, assim, né? Porque, Você estava sozinho, mas não se sentiu sozinho. pois é, porque a gente tem que aprender a lidar bem com os nossos momentos de solitude, assim, né? É verdade, muito legal. E tem alguma história marcante, assim, de alguma fã ali que comentou alguma coisa, ou que falou alguma coisa, que você fala, caramba, isso aqui foi a história mais... Pois é, tem algumas histórias bonitas, assim. Tem uma história legal de como, às vezes, por exemplo, com música, eu faço uma música que tem um significado pra mim, né? Mas quando você escuta, pode ser que você perceba uma outra coisa, né? Verdade. E eu tenho uma música que chama Nosso Carro Azul, que é uma música que eu gosto muito, assim, que eu gravei com o Pedro Altério, que ele é membro do grupo 5 a Seco, que foi indicado pro Grammy agora, assim. Que legal. Muito foda, E aí essa música, ela fala assim, eu sei que é muito cedo pra eu fazer planos dos próximos anos, próxima viagem. Como que é? Faz aí um pouquinho pra gente. Dá uma palhinha, dá uma Essa, ó. palhinha. Eu sei que é muito cedo pra eu fazer planos dos próximos anos. Próxima viagem, pôr do sol na praia, nosso carro azul. Mas também sei que a vida passa sempre assim voando. Eu fico aqui sonhando, planejo bobagens. Nós dois na estrada, o nosso carro azul. E aí... Lindo, E aí bom. eu tava voltando de Curitiba, de madrugada, assim, eu recebi uma mensagem de uma menina, falou assim, nossa, eu tava escutando música no Spotify e essa música tocou no aleatório. Eu acabei de perder meu namorado e a gente tinha um carro azul. E o namorado dela tinha tirado a vida. E aí ela falou assim, e eu tô querendo seguir a minha vida, mas eu acho que é muito cedo pra eu fazer planos, sendo que eu perdi meu namorado agora. E aí eu falo na música, eu sei que é muito cedo pra eu fazer planos, mas na verdade é porque eu tava apaixonado por alguém que eu queria viver uma coisa logo. Vou fazer um plano com você, te conheço faz uma semana, mas vamos aí e tal. E ela percebeu essa música numa perspectiva diferente. Tipo assim, é muito cedo pra eu fazer um plano, sendo que eu acabei de perder alguém. E aí eu fiquei muito pensativo. Eu falei, caramba, né? Eu fiz uma música com um significado, assim, romântico, assim, um significado de amor mesmo, assim. E ela percebeu de um outro jeito, como uma dificuldade que ela tava pra seguir, assim, mas a música me conectou com ela. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, como as coisas que a gente fala têm impacto na vida de outras pessoas, assim, né? Total, e ainda mais música, né? É. Porque é aquela frase, é aquela história, aquela música, só que cada um interpreta de repente de uma maneira. Sim, e eu acabei fazendo uma amizade com essa menina, ela tá namorando outra pessoa agora, tá super feliz, assim, e isso é uma história que me marcou muito. Falei, caramba, como as coisas são, né? Assim, eu escrevi essa música com uma perspectiva e tocou uma pessoa de um outro jeito totalmente diferente, assim. E a música, ela é muito forte. Ela tem muito poder de mudar o pensamento e o humor da pessoa naquele dia. O dia da pessoa, né? Quantas vezes às vezes a gente acorda triste, meio capenga, né? Xoxo. Aí a gente coloca uma música e isso muda totalmente a energia, né? Sim. E ter cantores assim como você, que tem uma vibe muito boa, faz muito bem para as pessoas. Parabéns Eu acho que a pelo música trabalho. pega a gente num lugar muito emocional, assim, né? Você Dativo racional. Você escuta uma música, assim, num momento da sua vida, daqui a 1 ano você escuta essa música, parece que te transporta para um lugar que você já teve, assim. Eu sempre me conectei muito com música, assim, com as histórias. Parece que
algumas músicas conseguem dizer o que a gente gostaria de dizer e não consegue, né? É verdade. Olha, verdade, Nossa, total verdade. sentido. Eu sinto isso, às vezes você tem um sentimento, nossa, o que é isso que eu sinto? Você escuta uma música e fala, caramba, é isso que eu tô sentindo, assim, né? Bem isso, Exatamente. total, Nossa, total. verdade, quantas vezes, né? E conta aqui pra gente, você como um cara sonhador, aventureiro, quais são os sonhos que você ainda tem, os planos que você ainda tem, que você quer tirar do papel? E vamos pensar pro primeiro, a curto prazo. Tá, eu sou muito movido por sonhos, assim, sabe, Isa? Muito da minha vida, assim, são sonhos meus que reverberam só em mim, assim, sonhos meus que eu sonho para reverberar nas pessoas que eu amo e sonhos meus para reverberar nas pessoas que eu nem conheço, assim, sabe? Mas, assim, sonhos pessoais que eu tenho, você falou que viajou o mundo, assim, conhece muitos lugares, eu tenho muita vontade de viajar muito, assim, sabe? Não fala isso pra mim não, hein? Que a gente faz Muito, projeto juro, agora. nossa, eu tenho muita vontade de viajar o mundo, Cara, assim, ele eu gosto... convidaria muito com a Marina lá em Bali. Eu gosto muito de viajar, assim, e eu tenho tentado trabalhar para ter uma liberdade um pouco maior para eu poder, assim, produzir os conteúdos viajando e, assim, não deixar de trabalhar, sabe? Eu faço um pouco isso já aqui, assim, no Brasil, quando eu viajo. Eu tento sempre produzir conteúdo para algum lugar, assim, tal, e fazer show nos lugares que daí eu consigo viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Maravilhoso. Mas eu tenho um sonho de conseguir viajar mais produzindo conteúdo, assim, e viajar o mundo, assim. Eu gosto muito de conhecer culturas, assim. Pessoas. De falar línguas, assim, Pô, eu adoro, assim, conversar com alguém que fala espanhol, conversar com alguém que fala inglês, assim, aprender, sabe? E com alguém que nem fala uma língua que eu nem entendo, mas que a gente tenta se comunicar, assim. Então, assim, um sonho pessoal é viajar bastante, assim. Sonho profissional, eu tenho muita vontade de conseguir impactar as pessoas com as minhas ideias e com o que eu tenho na minha cabeça, assim, sabe? Então, eu penso em maneiras de conseguir, através da produção de conteúdo, de música, da minha mensagem, de textos, de livro, assim, de conseguir ser um impacto na vida de alguém, assim, um impacto positivo, sabe? Ajudando. Ajudando as pessoas, assim, porque em algum momento eu também precisei de ajuda e ainda preciso, eu acho que todo mundo precisa de ajuda, assim, então, se eu puder ser isso para alguém, eu acho que é uma coisa que vai me fazer muito bem, assim. E um terceiro sonho, assim, que também envolve o meu trabalho, assim, é conseguir ter uma vida muito tranquila, isso eu te falei ontem, quando você foi me entrevistar, né? E ter uma vida tranquila, assim, eu acho que também é uma ambição você querer ter uma vida tranquila, né? Eu acho que, assim, a ambição nem sempre significa você querer ter uma vida super badalada. Eu acho que você querer ter uma vida tranquila, com as pessoas que você gosta ao redor, tranquilidade, com conforto, é uma ambição também. Então, eu tenho muito essa ambição, assim, sabe? De conseguir deixar a minha família de boa, as pessoas que eu gosto, de ter um relacionamento saudável, meus amigos, assim. É muito interessante, porque agora eu entendo muito desse negócio de sonhos, né? Porque a gente está entrevistando ali mais de 1.000 pessoas. Então, Legal. é legal, porque a minha visão de sonho é ter uma vida muito agitada. Eu gosto disso, eu gosto de conhecer pessoas, fazer projetos e tal. E eu percebi que, não sei, estatisticamente, mas muito mais da metade, a resposta é: eu quero ter uma vida sossegada. Uma vida Aí tranquila. eu assusto, eu falo, caramba, é muita gente. Eu quero ter uma família sossegada, ter o meu trabalho. Eu falo, gente, que interessante, né? Então, é totalmente, às vezes, diferente do que a gente imagina. Mas eu acho que o que eu quero dizer com tranquilidade, sossego, assim, tem a ver com liberdade também, sabe? E... Financeira, né? Claro. Hoje eu quero trabalhar, amanhã... Evidentemente, assim, Gente, imprevistos acontecem, acabou a energia. Aí é uma tempestade, velho. E o nosso podcast não teve um fim, então a gente tá finalizando ele aqui. Isso. A gente queria muito agradecer a participação do Genaro. Valeu, tamo junto. Siga ele nas redes sociais, ele tem muita música boa, conselhos maravilhosos e muita aventura também. Vamos nessa, beijo.